Muito bom dia, pessoal do oitavo ano. Recapitulando o conteúdo da aula passada, operações com monômios. Estamos na parte final, onde a gente vai falar rapidinho da multiplicação e divisão, potenciação e radiciação de monômios, certo? Então vamos falar primeiro aqui da multiplicação. Então nós temos que relembrar da nossa aula ao vivo dois passos que fizemos para entender a multiplicação com monômios. O primeiro passo é multiplicar os coeficientes numéricos entre si, obedecendo às regras dos sinais. Ok? Então sempre você vai multiplicar os coeficientes respeitando a regra dos sinais. E que regras são essas, Roberto? Quais são essas regras? Que regra é essa? É aquela, quando nós temos dois sinais iguais, ele permanece positivo. Como assim? Mais com mais é positivo, claro, mais. Menos vezes menos, mais. Ok? E sinais diferentes são negativos. Mais multiplicado por menos, menos. Menos multiplicado por mais, também é menos. Beleza? Então você vai, no segundo passo aqui, multiplicar as partes literais entre si, obedecendo agora às regras de potenciação. Beleza? Então vamos tomar isso como nota. Multiplicar a parte literal entre si, obedecendo às regras de potenciação. Ok? E quais regras são essas, Roberto? São as seguintes, ó. Se nós temos aqui, ó, mesma base, expoentes aqui iguais ou diferentes, não importa, tá? Multiplicação de mesma base, o que é que a gente faz? Repete a base, soma os expoentes. Ok? Tranquilo? Temos essa regrinha de potenciação. Beleza? E como é que isso se aplica? Olha um exemplozinho fácil aqui, ó. Nós temos aqui 5x vezes menos xy. Ou seja, 5 vezes o sinal negativo, nós temos menos 5. Aplicamos a primeira regrinha, o primeiro passo. Por que ficou menos 5? Porque o 1 ele é oculto. Então a gente só representa o sinal, menos 1. Lembra dessa regrinha também. Já vimos na nossa aula ao vivo. X multiplicado por x. Temos aqui a regrinha, ó, mesma base. O expoente deles é 1, que não precisa aparecer, também é oculto. Repete a base, soma o expoente. E o y, eu tenho apenas um y, então eu só repito a minha partezinha literal. Ok? Combinado assim, pessoal? Vimos também o exercício da página 103. Vimos o exercício da página 103. Segunda questão, letra C. Que é o que vamos fazer ele novamente agora. Para quem perdeu a aula ao vivo, fique a par de tudo, tá?
Então, nós tínhamos aqui na página 103, questão de número 02, letra C. Ok? E nessa questão pediu o seguinte, ó. Ele pede sempre que você encontre o volume de um sólido. E que sólido era esse? Era um paralelepípedo que tem esse formato aqui, ó. Um cubo não, um paralelepípedo, pois as dimensões são diferentes. Olha como é fácil desenhar o cubo, pessoal. Ficou um pouquinho torto aqui, não tem problema, tá? Certo? Então, aqui no nosso comprimento, lembra do comprimento, nós teríamos 3mn, ok? Na nossa largura, nós teríamos a fração, que vocês gostam que eu faça questões com fração. M ao quadrado sobre 3. E na minha altura, aqui na altura, teria 5n. Beleza? Revisamos também que o volume do paralelepípedo será o comprimento que multiplica a largura, que multiplica, colocar aqui embaixo, a altura. Certo? Então, nós temos aqui, ó, comprimento, largura e nossa altura. Ok? Assim, pessoal, podemos fazer o produto das três partes. Então, o volume da questão seria 3 vezes m vezes n, que é o nosso comprimento, que multiplica m ao quadrado sobre 3, que multiplica 5n. Veja que nós temos o 3 no numerador e no denominador, então podemos simplificar essa operação. Ou seja, tínhamos o seguinte, que o volume final aqui, V, subir um pouquinho, teremos o volume final V, igual, vou verificar a minha parte numérica, eu tenho apenas o número 5, então o primeiro passo está ok, tenho o meu coeficiente. Vou verificar agora a letrinha m, tenho m elevado a 1, que multiplica m elevado a 2. Repete a base m, soma os expoentes, 2 mais 1, 3. Da mesma forma o n, repete a base n, soma os expoentes. Então, como não temos mais nenhum monômio a ser, aliás, nenhum elemento a ser multiplicado, temos nossa resposta do volume, 5m ao cubo, perdão, n ao quadrado. Ok? Então, vamos falar agora rapidinho da nossa divisão. Ok? Na nossa divisão, temos o seguinte, ó. Vou colocar aqui para que todos enxerguem. Nossa divisão. Também vamos seguir 2 passos para entender como é que faremos a resolução. Então, no caso agora, iremos dividir os coeficientes numéricos entre si, obedecendo às regras do sinal. Então, vamos dividir os coeficientes obedecendo a regra ou as regras dos sinais, que temos a mesma regra tanto na multiplicação como na divisão.
Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativos. Ok? E temos também no segundo passo, dividir as partes literais obedecendo a regra de potenciação. Dividir as partes literais ou seja, nossas variáveis, obedecendo as regras de potenciação. E que regras são essas? No caso, na potenciação, nós temos bases iguais dividindo, geralmente em forma de fração. Opa, pronto. E expoentes iguais ou diferentes. Ok? Então, repetimos a base e subtraímos os expoentes. Lembrando que, lembre-se que A tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque teremos uma indeterminação caso o nosso denominador, A, no caso aqui A, for zero, teremos a indeterminação, viu? Então lembre-se que a divisão de monômios, o divisor, ou seja, a partezinha de baixo, não pode ser um númerozinho nulo. Ok? Beleza. E o exercício que faremos? Não é? O exercício que faremos aqui, nós estamos na página 104. Organiza aqui. Estamos na página 104. Na questão de número 1. Letra A. Ok? E na letra A nós temos uma curiosidade. Temos números negativos e positivos. Temos menos 12, que multiplica AB. Fecha parênteses e colocamos agora os expoentes 4 e 2. Que vai dividir 3 AB e o expoente 2 no A e o expoente 1 no B. Como o expoente do B não necessita ser explícito, porque o expoente é 1, deixamos aqui na forma oculta. Beleza? Então, o que é que faremos aqui? Eu prefiro colocar na forma de fração. Menos 12 A elevado à quarta B ao quadrado sobre 3A ao quadrado B. Dessa forma eu consigo me organizar mais, colocando as variáveis idênticas para aplicar a propriedade uma em cima da outra, para que eu não me perca. O que é que acontece? Podemos simplificar 12 negativo com 3. Então temos menos, o sinal prevalece, 4. Com a variável A, repetimos a base A, subtraímos os expoentes. 4 menos 2, 2. E para o B, 2 menos 1, 1. E ele fica na forma oculta. Bem tranquilo de se fazer, não é, pessoal? Beleza. Falamos aqui rapidinho de multiplicação e divisão. E finalizamos com potenciação. Tranquilo? Então, na potenciação, gente, valem todas as regras que estudamos nos capítulos anteriores. Todas as propriedades de potência. Beleza? Vimos essas propriedades na aula presencial. Tranquilo? Então, para elevar um monômio a um expoente, é necessário elevar todos os seus fatores, coeficientes e parte literal a esse mesmo expoente. Ou seja, para a potenciação,
para a potenciação, elevamos os expoentes, pode ser mais de um, caso seja um monômio bem complexo. A todos os fatores do monômio. Ok? Com isso, nós poderemos resolver várias questões. Lembre-se de uma coisa aqui, ó, nossa observação. Vou colocar ela bem destacada. Lembre-se que qualquer monômio que nós temos aqui, qualquer monômio com expoente zero, com expoente nulo, será igual a 1. Ok? Que é o que acontece no seguinte exemplo aqui, ó. No nosso exemplozinho acontece essa situação. Se temos aqui 52 sobre 7, que multiplica x elevado à oitava potência, vezes y elevado à décima potência, o nosso expoente zero, automaticamente sua resposta será igual a 1. Ok? Porque todos os números elevados ao expoente zero é 1. Vale ressaltar que quando nossa base é 0 elevado a 0, nós temos uma indeterminação. Ok? 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Você pode procurar nas suas calculadoras, que às vezes elas colocam 0 elevado a 0 é igual a 1 ou indeterminação. No caso matemático, temos uma indeterminação. Tudo bem? E a dica aqui da propriedade que você deve utilizar. Então, vamos dar uma dica aqui. A dica da propriedade será: temos aqui bases, elementos diferentes, expoentes também diferentes, Mn, e outro expoente fora P. Esse expoente fora P será feita uma propriedade distributiva aqui, ó, nos expoentes. Ou seja, a respostinha aqui será A elevado a M vezes P. Lógico, serão números inteiros, você pode multiplicá-los. Que multiplica B também elevado a N vezes P. Tranquilo? Propriedade de potenciação. Beleza? Assim podemos falar da radiciação, que é bem tranquila. Nós temos apenas uma propriedade com raiz, ok? Ela é bem tranquila, bem fácil de se entender. Então, para a radiciação, caso aconteça, vamos obedecer logo a primeira regra de radiciação. E temos a propriedade, aqui temos um radicando qualquer de índice n. Aliás, temos o índice n, o radical, o radicando qualquer base A e o expoente desse radicando. Dessa forma, podemos tirar o radicando e colocar da seguinte forma: o expoente vira numerador e o índice denominador da parte exponencial. Isso vai acontecer com esses números aqui sendo divisíveis.
Se esses números forem divisíveis, o número representado pelo radicando ele pode sair. Caso não, ele permanece dentro do radical. Como que isso acontece? Vamos ver algum exemplo aqui. Então temos aqui uma raiz quadrada qualquer de 16x elevado à quarta potência y elevado à terceira potência. Veja que você pode aplicar o seguinte aqui. Essa regrinha vai valer para os fatores individualmente. Ou seja, vamos passar uma setinha aqui. Então vai acontecer o quê? Vou olhar o coeficiente numérico, ele tem raiz exata, então ele pode sair. Raiz de 16, 4. O x está com expoente par, que o índice da raiz quadrada 2 pode dividi-lo por um número inteiro. Então você vai aplicar a propriedade vista anteriormente. 4 sobre 2. Porém, 3 eu não posso dividir por 2, pois é uma raiz quadrada, e me dar um número inteiro no expoente. Ou seja, ele permanece dentro da raiz quadrada, y à terceira. Ou seja, temos que 4 que multiplica x ao quadrado, pois 4 sobre 2 é 2, que multiplica raiz de y à terceira. Beleza? No caso aqui nós temos uma expressão de duas variáveis e um radical, certo? Geralmente não colocamos monômios dessa forma. Beleza? Tranquilo, né? Então, pessoal, bons estudos. Vamos fazer as atividades online no Eureka. Tudo bem tranquilo, para que na próxima aula iniciaremos o capítulo 5 com polinômios, ok? Forte abraço e até mais.